ver você aqui na casa do Pai. Louvado seja Deus, amém. Tenho certeza que o Senhor tem algo para as nossas vidas nessa noite, que o seu coração esteja aberto para ouvir a voz do Senhor e crendo que Deus pode fazer o sobrenatural em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu creio que Deus pode fazer o sobrenatural na sua vida hoje, aleluia! Deus pode mudar circunstâncias, pode fazer algo grandioso, glorioso na sua vida em nome de Jesus, aleluia! Tem alguém que nos visita pela primeira, segunda vez? Abençoe ali, se não me engano é André, não é isso? Deus abençoe o André, seja muito bem-vindo. Mais alguém que nos visita pela primeira, segunda vez? Dê um sinal com a sua mão, em nome de Jesus. Vou te dar uma lembrancinha da casa do Pai, no nome de Cristo Jesus, amém? Vocês duas são a primeira vez, não? Né? Aí, ó, Luiz, bem aí na frente de vocês, ó, escondidinha. Aleluia! Glória, sejam bem-vindos, viu? Seja a primeira de muitas em nome de Jesus. Você está vendo? Ia perder uma lembrança muito linda, meu Deus do céu. Aleluia! Abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Tem uma palavra de Deus ao seu coração. Irmãos, que você esteja atento, nada roube a sua atenção. Esteja de coração aberto, aleluia, para ouvir a voz do Senhor, amém. Desligue o seu celular, esteja conectado apenas com Deus, amém. Porque na hora da palavra a gente tem que estar com os nossos ouvidos espirituais abertos, atentos à voz do Senhor, aleluia, glória a Deus. Esse ventilador aí não está funcionando, alguém desligou, está com frio. Não está? Amém? Quer dizer, a pessoa está com calor, né? Não sei. Ou com frio, né? Ele está com frio, Lidiane é frio. Tá não, está de boa, né? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Olha só. Você que achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia! Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas vidas que aqui estão, que o teu Santo Espírito tenha plena liberdade para falar conosco, para abençoar as nossas vidas, para abençoar a tua igreja. Renova as forças, traga cura, faz o impossível, aquilo que somente o Senhor pode fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Irmãos, eu gosto muito desse texto. Essa palavra, ela é um dos textos mais lindos, fortes, daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Deus pode fazer o impossível acontecer. Diga: Deus pode fazer o impossível acontecer. A palavra de Deus diz que Jesus estava chegando, entrando em uma cidade. Essa cidade chamada Naim, uma pequena cidade. E quando ele está próximo, chegando ali, havia uma grande multidão acompanhando uma mulher. A Bíblia não fala a história dela, a Bíblia não fala o nome dela, mas a Bíblia fala sobre alguns acontecimentos na vida dela. A Bíblia fala que essa mulher estava indo sepultar o seu filho, o seu único filho. Ela não estava indo somente enterrar o seu filho,
Ela estava indo enterrar o seu único filho. Essa mulher também, a Bíblia relata que ela já tinha passado por um luto. A Bíblia diz que ela era viúva. Seu marido já havia morrido e deixou ela com um filho. A Bíblia não fala a causa da morte dessa criança, desse adolescente, mas a Bíblia diz que era filho único. Essa mulher, ela perdeu o marido, ela perdeu o filho, estava indo ao cemitério enterrar o seu filho. E o Senhor Jesus, quando ele vê aquela cena, ele traz uma palavra para aquela mulher. Aquela mulher, ela não procura o Senhor, ela não chega diante dele, ela não clama a ele, ela não se prostra perante ele, mas o Senhor, ainda que ela não pediu, ainda que ela não se prostrou, a Bíblia diz que ele se compadeceu por aquilo que ela estava passando e fala para ela: não chores. É muito difícil você falar para uma mãe não chorar diante de uma perda de um filho. É muito difícil como você vai falar para uma mãe não chorar diante de uma perda tão terrível, a perda de um filho. E Jesus, ele olha, declara essa palavra, e ele fala, e na verdade ele toca no caixão. A Bíblia diz que ele toca no esquife, no caixão, e declara para aquele jovem: eu te mando, levanta-te. Aleluia! E aquele que estava morto, ele se senta, passa a falar, e a Bíblia diz que Jesus restitui a sua mãe. Aleluia! E é isso que eu quero falar nessa noite. O impossível pode acontecer. Aleluia! O impossível pode acontecer em qualquer vida, na vida de qualquer um. Porque, irmãos, todos nós temos problemas. Você tem problema, eu tenho problema, mas esse problema, o que essa mulher passou, não é qualquer problema. Ela já era viúva, ela já sofria a dor do luto, porque era sozinha, não tinha marido, não tinha sustento. Viúva, na palavra, na Bíblia, é sinônimo de uma mulher desprovida. E quando ela vai ao cemitério para enterrar o seu único filho, ela não estava chorando somente pelo filho, ela chorava porque era o seu companheiro, era também a esperança de uma ajuda, até mesmo financeira. Ela chorava porque ela estava indo sepultar o seu único filho. Eu já fiz alguns velórios, vários na verdade, e um que eu não me esqueço é de uma mãe que perdeu uma filha adolescente, e ela chorava. Eu não sei como foi a convivência dela com a filha, e eu sei que aquela mãe, ela chorava copiosamente, abraçada aquele caixão, e ela pedia para Deus dar uma outra oportunidade para ela, e ela dizia assim: minha filha, me perdoa, eu deveria ter te amado mais, eu deveria ter te abraçado mais, eu deveria ter estado mais com você. E aquela mulher, ela chorava, e todos que ali estavam se compadeceram dela, mas ninguém podia fazer nada, ninguém podia mudar aquela situação, ninguém. Irmãos, essa mulher, ela tinha muitas pessoas ao seu redor, ela tinha uma multidão que chorava com ela, uma multidão que se compadecia dela, uma multidão, sabe, que chorou com ela. Mas tem coisas que ninguém pode fazer, a não ser Deus, Ele pode fazer. Aleluia! O que nós aprendemos dessa palavra é
É que tem coisas que, por mais que as pessoas queiram nos ajudar, sabe, não tem como mudar uma situação. Aquela multidão que estava com ela não podia mudar uma situação, mas ali nós vemos o encontro de duas multidões. Uma multidão que levava o defunto, uma multidão que chorava, uma multidão desesperançada, uma multidão chorosa, mas encontra uma outra multidão, aquele que levanta defuntos, aleluia, estava lá. Aquele que tem poder para salvar estava lá. Aquele que tem o poder de restaurar estava lá. Aquele que tem poder para restituir estava naquela outra multidão. E quando as duas se encontram, o sobrenatural acontece, aleluia. Irmãos, a pastora Carla bem disse no início do culto que nós cristãos, nós precisamos entender que ser crente, irmãos, não é viver na tristeza. Ser crente é ter aquele que é o dono da alegria na nossa vida, aleluia. A tristeza, irmãos, pode vir, mas a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. Porque quando aquela multidão se encontra, aonde havia tristeza, onde havia luto, a vida, aleluia. Ter Cristo e ter vida abundante, aleluia. Preste atenção. Talvez você tenha compreendido o Evangelho de uma forma equivocada. Ser crente não é ser oprimido, não é ser carrancudo, não é muito menos ser viver triste. Ser crente é ter alegria na nossa vida, aleluia. Ser crente é desfrutar do favor de Deus, é da graça de Deus, é da bondade de Deus. Aquele que é o autor da vida está conosco, aleluia. O Evangelho não é pesado. Jesus disse que o fardo dele é leve, aleluia. O Evangelho não é sinônimo de provação. Nós temos provações sim, nós somos provados sim, nós passamos pelo deserto sim, mas aquele que está conosco, ele acalma as tempestades, ele sustenta no deserto, ele faz o mar se abrir. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo, aleluia. Então o crente desfruta da bênção, da graça, da alegria do Senhor, aleluia. Se você acha que ser crente é viver na aprovação, você está enganado. Por quê? Porque o Evangelho é boas notícias, aleluia. O Evangelho é notícia de salvação, de perdão, de restauração, de poder, de provisão. O Evangelho é boas notícias, aleluia. O Evangelho não é más notícias, o Evangelho são boas notícias, aleluia. Esse é o Evangelho de Deus. Porque você, quando estava no mundo, lá você estava prostrado, caído. Lá você estava escravizado pelos pecados. Mas quando o Senhor abriu o seu coração, você compreendeu o Evangelho e nasceu de novo. O fardo foi lançado fora, a angústia foi arrancada, aleluia. O peso do pecado foi tirado, aleluia. E por isso nós somos livres, aleluia. Livres para adorar, para servir, para se alegrar, libertos para a glória de Deus, aleluia. Somos livres, aleluia. Somos livres. Então aquelas multidões se encontram, e nós aprendemos, irmãos, que não há dor que Jesus não possa aliviar. Diga, não há dor que Jesus não possa aliviar. Você imagina uma dor dessa mãe, estava indo sepultar o seu único filho, seu companheiro, sua alegria, já tinha sepultado o seu marido. Imagina a angústia dessa mulher. E como eu falei aqui, ela não chegou em Jesus,
Ela não pediu nada para Jesus, porque Jesus conhecia bem o seu coração. Aleluia! Jesus conhecia bem o seu coração. Ainda que ela não pediu, ainda que ela não se prostrou, Jesus sabia do que aquela mulher precisava. Eu quero falar para você nessa noite, Ele sabe do que você precisa hoje. Ele sabe o que se passa dentro de você. Ele sabe da sua dor. Ele sabe das suas angústias. Ele sabe dos seus desafios. Jesus, Ele sabia do que aquela mulher precisava. E por isso, Ele fala para ela: não chore, não chore. Como não chorar diante de uma grande perda? Como não chorar diante de algo tão terrível? Mas Jesus sabia que aquela tristeza iria se converter em alegria, aleluia. Ele sabia que aquelas lágrimas seriam convertidas em júbilo de alegria, glória a Deus. Eu quero declarar isso na sua vida. A tristeza se converterá em alegria, aleluia. A angústia se converterá em paz, aleluia. O desânimo se converterá em motivação para a glória de Deus. Aonde há pecado vai abundar a graça de Deus. Aonde há morte vai haver vida. Irmãos, hoje é Santa Ceia. Ceia significa vida, porque Jesus é vida e Cristo está vivo. Por isso Ele é vida para todo que nele crê. Aleluia! Ele é vida. Não existe vida longe de Cristo. Não existe paz longe do Senhor. Não existe. Estou vendo tanta gente andando lá fora, né? Queria pedir, se alguém estiver lá fora, não está fazendo nada e pode estar dentro da igreja, né? A hora da palavra ninguém pode ficar lá fora, a não ser que está cuidando da criança, uma coisa que está inquieto. Do contrário, para ficar dentro da igreja. Irmãos, coloque a mão no seu coração e diga: Jesus é vida, e Ele está na minha vida. Diga: e eu viverei a abundância que Ele prometeu. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então nós aprendemos que Ele conhece, Ele transforma uma tristeza em alegria. E diz mais: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando. Tocou o esquife. Ele poderia não tocar, ele poderia declarar uma palavra, ele poderia apenas estender as mãos, mas ele tocou aquele caixão. Irmãos, o Senhor toca aonde ninguém toca. Aleluia! As mãos do Senhor vai aonde ninguém alcança. Aonde as suas mãos não alcançam, Ele alcança, aleluia. Você não consegue alcançar o coração daquele que você ama, que está longe de Deus. Você não consegue alcançar. Você não consegue tocar no coração de ninguém, mas você consegue alcançar o coração do Pai, que toca no coração daquele que você ama. Nós não temos acesso ao coração das pessoas, mas temos acesso ao coração daquele que tem acesso ao coração das pessoas. Aleluia, aleluia. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, porque a mão de Deus vai aonde as nossas mãos não alcançam. O poder de Deus alcança aonde nós não podemos mudar nada. Eu quero falar isso para você nessa noite. Você está aqui nessa noite. Você não pode mudar ninguém. Você não consegue mudar as circunstâncias. Mas preste atenção numa coisa. O nosso Deus abre o mar, sustenta no deserto, faz muralhas caírem, aleluia. Faz água brotar da rocha, aleluia. Aleluia, o nosso Deus é poderoso para restaurar, aleluia.
Você não pode mudar, mas Deus pode mudar. Você não pode mudar circunstâncias, mas Jesus, a sua palavra acalma a tempestade, faz o mar se aquietar e o vento se calar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O impossível vai acontecer na sua vida. Aleluia. Nós aprendemos, Jesus disse: eu te mando, levanta-te, aleluia, levanta-te, eu te mando. O Senhor é quem manda. Diga: Deus é quem manda. Jesus é quem manda na nossa vida. Jesus é quem manda na sua vida. Você, cristão, quem coordena, quem manda na sua vida? Quando você se converte, quem manda na sua vida não é mais você mesmo, porque o cristão, ele vive pela ordenança do Senhor, aleluia. Quem manda na nossa vida é Cristo, aleluia. Porque, irmãos, Ele manda no mar, Ele manda na tempestade, Ele manda nas circunstâncias, Ele manda em tudo, inclusive na nossa vida. Então, sabe o que nós aprendemos? Aquele que coordena todas as coisas, nós precisamos estar debaixo da mão dele. Tem coisa que você não vai querer fazer, mas vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Por quê? Porque quem manda não é você, é o Senhor da sua vida. Vai ter coisas que você não vai querer, sabe, agir, mas vai ter que agir. Deus manda você perdoar. Deus não dá uma orientação, Deus manda. Deus manda você perdoar. Nós vamos cear. E como você vai cear sem conversar com o irmão? Como você vai cear sem conversar com a irmã? Como você vai cear de bico com fulano, com Beltrano? Não conversa, está zangado, está zangada. Não, Deus ordena você a perdoar, a suportar em amor, aleluia. Essa é a palavra de Deus. Não é eu que coordeno a minha vida, é o Senhor que coordena a nossa vida. Ele diz para um jovem morto ouve, morto, escuta alguma coisa? Para nós não, mas até aquele que está morto, que não escuta, que não ouve, obedece à voz de Deus. E você que está vivo, precisa obedecer à voz do Senhor. Ele diz: jovem, eu te mando, levanta-te, aleluia. E o que aconteceu? Ele se levantou, assentou-se e começou a falar. Irmãos, que coisa tremenda. Aquele que ressuscita o morto. Será que tem alguma coisa difícil que Ele não pode fazer na nossa vida, na minha vida? Será que Ele não pode abrir uma porta que ninguém conseguiu abrir? Será que Ele não pode mudar um coração que ninguém conseguiu mudar? Pode. Jeremias diz assim: tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, aleluia. Imprimirei as minhas leis na sua mente e no seu coração as escreverei, aleluia. Deus dizendo que tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne, aleluia. Tiraria o coração, aliás, tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. Porque às vezes nosso coração é muito duro, às vezes nosso coração é relutante, é duro a serviço. Então o que Deus faz? Ele tira a pedra, para que a gente obedeça à voz do Senhor. Aleluia. Que você e eu tenhamos um coração de carne, aberto para obedecer à voz do Senhor. E o que acontece? Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Aquele que estava morto, o que está morto na sua vida, o que pode estar morto? A vida de oração morreu, não ora mais.
Não tem mais oração na sua casa, não tem mais oração na sua vida. O que morreu? Pastor, o relacionamento lá em casa está morto. O relacionamento conjugal acabou, está morto. Irmãos, quantas coisas o inimigo quer matar nas nossas vidas. O que está morto? A fé. Pastor, eu não consigo crer mais. O que está morto? O que você pode estar levando para o cemitério? A sua esperança. Pastor, eu não consigo acreditar mais. Eu não espero mais nada dessa vida. Eu não espero mais nada. Não. O Senhor é poderoso para trazer vida aonde há morte. Aonde há morte, o Senhor traz vida. O que pode estar morrendo? Isso não muda mais, isso não tem mais jeito. Isso não, irmãos. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível para Deus. Pastor, o que eu preciso? Você precisa apenas crer em Jesus. Crer em Jesus. É isso que eu preciso, que você precisa. Essa mulher, ela foi agraciada, porque nem mesmo pediu algo, e o Senhor concedeu, porque viu a aflição do seu coração. Provavelmente não tinha mais nem forças para pedir algo, mas o Senhor conhecia o coração dela. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Deus conhece o seu coração, o meu coração. Deus conhece as nossas vidas. Eu quero falar para você: o impossível pode acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Deus manda e a gente obedece. Deus manda e o vento obedece. Deus manda, os animais obedecem. Os animais obedeceram ao Senhor. Como que os animais entraram na arca? Deus ordenou: elefante, girafa, vocês todos entram naquela arca. Quando Deus manda, o mar, o vento obedece, e nós obedecemos ao Senhor. E o que Ele te manda fazer nessa noite? Ele manda que você creia. Ele manda que você abra o seu coração. Ele manda que você perdoe. Ele manda que você conserte. Que você conserte a sua vida. Ele manda que você descanse nas suas promessas. Descanse nas suas promessas. Aleluia! Descanse nas suas promessas. O impossível pode acontecer. Não tem nada mais difícil do que um morto ressuscitar. Não tem nada mais difícil do que um jovem que já estava morto. O sangue já tinha parado, o seu cérebro, todos os órgãos já tinham parado. Mas uma palavra daquele que é autor da vida faz aquele jovem se levantar. E que o Deus declare uma palavra para você nessa noite. Seja abençoado, seja restaurado, seja curado, seja liberto em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero que vocês coloquem de pé no nome de Jesus. Não precisa desligar a luz não, tá? Pode colocar no louvor, por gentileza. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. O nascer do sol é esperança, e não há problema que possa impedir a razão de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá do lado de Jesus. Haverá milagres dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana do lado de Jesus. Aquilo que parecia
impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Vamos cantar, igreja. Impossível. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre. Aleluia. Sou seu milagre. Usa-me, eu quero. Aleluia. Usa-me, sou sua imagem.